Olá, eu sou Maurício Rocha e Silva, eu sou o editor da revista Clinics, que é a revista científica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas. Este artigo é produzido dentro do Instituto Coração, do Hospital das Clínicas, por Tiago Martins Lara e outros, e parceiros, que são anestesistas, e o que eles observaram foi que o nível elevado do peptídeo natriurético tipo B é um preditor de falha de desmame de ventilação mecânica em adultos submetidos à cirurgia cardíaca. O peptídeo natriurético tem uma história brasileira. Um colega de turma meu, Thomas Mack, que teve que sair correndo do Brasil em 64, depois de passar 6 meses preso num navio, virou professor na Cornell, e ele é um dos descobridores dessa família. Ele foi o primeiro pessoa a publicar um elemento da família dos peptídeos natriuréticos, e de maneira que essa história agora volta para o Brasil com uma observação extremamente interessante aqui do Instituto Coração. Trata-se de tentar avaliar qual é o risco de impossibilidade de desmame da ventilação mecânica depois de uma cirurgia de grande porte, como é uma cirurgia cardíaca, não é? E nós sabemos, esse é um fato bem conhecido, que a impossibilidade desse desmame está relacionada com resultados piores. No pós-operatório de pessoas que têm problema, nos quais é difícil fazer o desmame, tem uma avaliação má. O que esse grupo do INCOR fez foi avaliar se o nível sérico do peptídeo natriurético tipo B, que é um dos peptídeos dessa família, é um preditor desta falha de desmame. Ou seja, se a gente dosando este peptídeo, a gente pode prever se vai ou não haver falha de desmame após uma cirurgia cardíaca. Então, é um estudo prospectivo, observacional, numa corte de 101 pacientes que foram submetidos à revascularização miocárdica com circulação extracorpórea. E o nível sérico do peptídeo foi medido no pós-operatório imediato, logo depois da admissão à UTI e ao final de um teste de respiração espontânea de 60 minutos, que no fundo é um teste para avaliar se há possibilidade de fazer o desmame ou não. Então vamos ver como é que isso foi feito. Os dados demográficos, os parâmetros hemodinâmicos respiratórios, o balanço hídrico, a necessidade de vasopressor ou suporte inotrópico, bem como o tempo de permanência na UTI no hospital foram registrados. E foi definido como impossibilidade de desmame a incapacidade do paciente manter uma respiração espontânea até 60 minutos ou a necessidade de reintubação 48 horas depois do teste de desmame. Não é preciso dizer que o teste de respiração espontânea falha ao fim de 60 minutos de impossibilidade, mas é claro que falha antes se o paciente parar de respirar antes, não é? De maneira que ele tem que aguentar 60 minutos sem precisar da máquina, e se ele aguentar 60 minutos, ele desmamou. Se ele não aguentar a qualquer momento, isso é definido como impossibilidade de desmame. Se for necessário voltar nas primeiras 48 horas depois, isso também é uma falha de desmame. Então, dentre esses 101 pacientes, 12 falharam na tentativa de desmame, de maneira que as taxas séricas do peptídeo natriurético desses 12 foram comparados com os que não falharam, ou seja, dos que foram bem-sucedidos no desmame. E o que se observou foi que na admissão da UTI esses níveis já eram maiores, ou seja, antes do problema surgir, essa taxa de peptídeo natriurético já era maior nos pacientes que iriam falhar e maior ainda no final do teste de respiração. De maneira que todos aqueles que tinham insuficiência de desmame, comparados com os outros que não tiveram o problema, eles apresentavam níveis séricos de peptídeo natriurético elevado antes de começar o procedimento de UTI e na hora da tentativa de desmame. Por outro lado, não houve diferenças importantes entre os que falharam e não falharam numa série de parâmetros. Por exemplo, as características intraoperatórias basais não eram diferentes entre os dois grupos. A função ventricular de esquerda também não era diferente, o Euroscore não era diferente, a duração de circulação extracorpóreo
e de duração de cirurgia também eram iguais, de maneira que eram pacientes homogêneos em relação a grandes e importantes características que eles apresentavam antes e durante e depois da cirurgia. Portanto, o que acontece é que o resultado desse trabalho é que num modelo multivariado estatístico, o nível elevado de peptídeo ao final do teste de respiração foi o preditor independente, o único preditor independente da impossibilidade de desmame na ventilação, de maneira que esse deve ser não é muito complicado dosar isso, de maneira que isso pode ser introduzido como uma solução, uma medida importante nessa fase. Então, as conclusões desse trabalho são: a alta do peptídeo natriurético tipo B prevê a falha do desmame na ventilação mecânica e sugerem que mesmo a função ventricular otimizada deve ser um objetivo muito importante no período perioperatório, porque é a falha nessa função ventricular que leva à hipersecreção de peptídeo natriurético tipo B. Portanto, não só nós temos um marcador, como esse marcador nos dá uma indicação de cuidados a serem tomados durante a cirurgia. Como o Clinics é um periódico de acesso aberto, gratuito, esse artigo, como qualquer outro artigo da Clinics, pode ser lido livremente, pode ser downloaded e impresso e guardado, tudo isso pode ser feito no nosso site, que é www.clinics.org.br. E se você quiser emitir uma opinião técnica sobre esse artigo, por favor, entre em nosso site, submeta sua opinião como uma opinião de leitor e nós teremos o maior prazer em publicá-la. Muito obrigado.